Caros irmãos, possivelmente ainda muitos estão chegando e vão se conectar, mas já estamos com alguns minutos em atraso. Vamos dar então início à nossa reunião. Deus seja louvado. Amém. Abrimos esta reunião para tratar de assuntos da música no estado de Minas, em nome do Senhor Jesus, em santa oração. Amém. Glória, glória, glória ao teu santo nome, ó Deus. Tem piedade de nós. Sim, Senhor Jesus. Glória, glórias a Deus. Aleluia. Amado e bom Pai, é em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, que nós nos curvamos diante da tua presença. Não temos nós palavras, mas, Senhor Jesus, o Senhor é aquele que nos conhece e sabe de todas as coisas. Rogamos ao Senhor o perdão, porque temos falhas, fraquezas, pecados e erros, mas estamos diante de um Deus Todo-Poderoso que tem em si o perdão e pode nos remir e nos dar o perdão para a salvação da nossa alma. Senhor Jesus, te rendemos ação de graça, porque o dia de hoje já vem vencido, já está passando, e o Senhor tem nos ajudado, desde o amanhecer a todo o dia, até este momento de nós chegarmos aqui nesta santa reunião, junto a um número grande de irmãos e irmãs que estão em suas casas, em seus lugares, todos curvados diante da tua presença, glorificando o teu santo nome. Ó Deus, não foi essa pandemia e esta condição do distanciamento físico que nos afastou do Senhor, mas o Senhor tem preparado por esta forma, que cada qual em sua casa nos unimos neste momento em uma só fé, em um só Espírito, na mesma comunhão, invocando o mesmo Deus e sentindo a mesma presença. A presença que aqui neste lugar está dentro de nós, mas não se limita a estar aqui, porque essa presença está também nas casas, nos lares. Ó Senhor, quantos neste momento pode estar sentindo em sua alma, em seu coração, uma tristeza, uma amargura, uma dificuldade, um momento de tribulação, uma prova. Senhor, usa de misericórdia, apieda-se de nós, Senhor, e vá ao encontro, liberta, e faz uma obra segundo a tua vontade. Estamos enfrentando dias difíceis, Senhor, na face desta terra, permissão tua, sabemos, mas não deixa ninguém desfalecer na fé, mas que possamos estar firmes no nosso propósito, que é a salvação da nossa alma, e que nada venha nos desviar, Senhor, deste propósito, e que possamos alcançá-la e ver a tua face como ela é, porque na terra tudo vai se passar, as coisas passarão, Senhor, mas a eternidade dos céus em glória nos aguarda. Ajuda nossos irmãos e irmãs em suas casas, no trabalho, no negócio, na vida material, na vida espiritual, junto ao aconchego da família, Senhor. Entra nas casas por misericórdia e faz uma obra. Aqui, Senhor, este grande número de irmãos e irmãs, o Senhor tem preparado e vocacionado para cuidar de um assunto tão maravilhoso, o assunto do louvor, o louvor da música na corte celestial. Está ali diante da tua presença os louvores em honra e glória. E nós, Senhor, o Senhor não tem imputado as nossas falhas, as nossas fraquezas, e tem dado para nós um dom maravilhoso, que é um dom da música. E através deste dom, a nossa alma pode expressar o quanto nós te amamos, Senhor. A nossa alma pode regozijar e demonstrar diante da tua presença a alegria que há dentro de nós. Oh, Senhor, se alguém às vezes está
enfraquecido, Senhor, e às vezes nem tocando no seu instrumento, deixando o seu dom um pouco esquecido. Ajuda este irmão e irmã neste momento, para que possa lembrar da sua responsabilidade, da sua vocação, da misericórdia que o Senhor deu a ele, Senhor, e possa resgatar este dom maravilhoso que o Senhor tem dado a cada um. Senhor, durante esta reunião, temos alguns assuntos para falar. Ajuda-nos, Senhor, dá uma boa guia, uma direção, ilumina-nos em tudo, Senhor, para que tudo possa transcorrer guiado pelo Teu Espírito Santo. De nós mesmos, Senhor, somos poucos em palavras e até em capacidade do pensar, como dizia o apóstolo Paulo, que não conseguia pensar se o Senhor não fosse com ele. Senhor, seja o Senhor nosso pensamento, a nossa ajuda e a nossa direção. Ajuda os nossos irmãos aqui no apoio, na parte técnica, na parte da eletrônica, Senhor. Os demais irmãos que aqui vão falar algum assunto, ajuda em tudo no amor de Teu santíssimo nome. Rogamos e fazemos menção às nossas necessidades, por Cristo Jesus, Teu Filho amado, o que vive e reina a toda a eternidade. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs que aqui nos ouvem, o Senhor tem preparado desta noite, nós estamos aqui reunidos para falar alguns assuntos de necessidade da área musical para com o Estado de Minas Gerais. Estamos, como Deus deu na oração, passando por um processo desta pandemia, e esta pandemia tem nos colocado numa situação de aprendizado. Estamos aprendendo a conviver com essa aprovação, permissão do Senhor, e dela também o Senhor está nos ajudando, porque algumas coisas, irmãos, nós estamos aprendendo e portas estão se abrindo para que a gente possa fazer alguma coisa distintamente do que fazíamos até então. No mês de março foram suspensas as atividades presenciais da obra de Deus em todo o Brasil, também no exterior. Todos nós estamos nessa situação e desde então Deus tem preparado, louvado seja Deus, o santo culto a Deus de forma online, de maneira que a palavra de Deus tem chegado e alcançado as nossas casas, os nossos corações, as nossas famílias, e também testemunhados da obra que passaram a conhecer o Evangelho da Graça, como nós assim já estamos acostumados, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, esperávamos que essa pandemia fosse de curta duração, mas tem se estendido, já se passam 5 meses, então houve a necessidade de nós estarmos dialogando no assunto da parte da música para com o Estado de Minas Gerais, onde Deus tem preparado que foi constituído uma comissão gestora da música. Dentre essa comissão temos 5 anciães e 12 encarregados regionais de orquestra, e mesmo durante a pandemia, nós estamos dialogando de forma virtual, online, e tratando dos assuntos. Chegou um momento, e este é o momento que Deus tem preparado, porque as coisas de Deus, elas não chegam antes e nem depois. Elas chegam no momento da preparação de Deus. E foi, então, agradável e preparação de Deus, nós conversarmos com o Conselho de Anciães, que responde pelo Estado de Minas Gerais, para termos esta liberdade, esta condição, esta autonomia de dar o tratamento nos assuntos da música no momento à distância daquilo que a gente acha necessário. Então, por isso que nós convidamos os irmãos a estarem conectados para que a gente pudesse fazer uma abordagem, uma explicação com clareza do que pretendemos fazer, o que está nos planejamentos, dentro da luz e da guia de Deus. Este é o formato da nossa conversa aqui nesta noite. Durante o que nós vamos falando, irmãos,
nós abrimos aí um número específico pela mídia, pelo WhatsApp, acredito que todos já devem ter este número, porque possa ser que alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta que não venha a ser esclarecido durante esta reunião. Então os irmãos podem ir transmitindo, enquanto transcorre a reunião, alguma dúvida que gostariam de ter esclarecimento. Ao final nós vamos coletar as dúvidas e responder dentro das possibilidades. Também pode ser, irmãos, que durante aqui a conexão, alguém no seu link tenha uma interrupção momentânea, não precisa desconectar. Mantenha conectado e aplica ali a atualização do seu link, não saia da conexão, que ele retoma rapidamente. Então, são avisos que a gente está passando para que todos tenham assim o entendimento. Esta chamada que nós estamos fazendo, nós poderíamos ter feito também pela mídia, por rede social, mas achamos melhor fazer uma chamada ao Estado para ter aqui uma única voz, onde falássemos em nome da comissão e dos anciães que respondem pelo Estado, com clareza e uma única comunicação. Então esta chamada, ela não veio pulverizada por setores ou por regiões, para que a gente pudesse então ter uma uniformidade na comunicação. Comunicação é algo muito importante que precisa ser feito de forma clara para que não tenhamos dúvida. Então a chamada aqui, ela está sendo feita ao coletivo, ao seu todo, dentro desta condição que nós estamos falando, de se fazer aqui em clareza a todo o Estado. Já tem um número grande de irmãos conectados, acreditamos também que alguém pode ter algum problema no trabalho, no trânsito, está chegando aí, vai se conectando. E até o final devemos ter um número um pouco maior do que o que já está, que parece que já estamos em torno de 2.400 conectados, deve ser um número um pouco maior durante esta reunião. O que nós, irmãos, pretendemos fazer é a reunião técnica, ou a reunião de instrução técnica. Quando falamos de reunião de instrução técnica, nós estamos dizendo que precisamos, no ambiente de determinados irmãos, trabalhar com os irmãos assuntos técnicos da área musical. Pode ser que aqui estejam conectados alguns irmãos que têm bastante domínio do assunto da música, até alguns que são da área musical no seu convívio pessoal e particular. Então, irmãos, o que nós vamos falar de instrução técnica não é uma abordagem no sentido amplo e profundo. Nós vamos trabalhar naquilo que é fundamental, daquilo que é essencial, mas precisamos fazer essa instrução técnica. Algumas regiões do estado de Minas Gerais já tinham o hábito de fazer, já tinham o costume de fazer, estavam preparados para fazer, mas outras não. Diversas regiões do estado nunca houve uma instrução técnica presencial na sua região, pela distância, pelas condições. E agora, irmãos, com a comissão gestora, nós queremos, dentro da preparação de Deus e da guia de Deus, levar a música à totalidade do estado, indistintamente, ajudar todos os lugares. Os lugares que são, às vezes, uma capital, como aqui em Belo Horizonte, ou cidades maiores, que têm ali uma vocação para a área musical, tem uma certa facilidade. Mas isso não é comum a todo o estado. Tem algumas regiões do estado que têm dificuldade no trato do assunto da música, no aspecto do conhecimento e no aspecto da capacitação musical. Então nós estamos organizando o estado, padronizando, uniformizando e tendo todo o cuidado para que a música chegue na totalidade no estado. Então, os irmãos, entendam bem essa motivação, porque quem está habituado a fazer, parece que é algo assim que não é inédito, não é algo que não houve precedente. Sim, as instruções técnicas ocorreram e ocorrem de forma presencial em muitos lugares,
Agora nós estamos num formato que é possível chegar na totalidade do Estado. O público para este assunto é encarregados regionais de orquestra, encarregados locais de orquestra, nossas irmãs examinadoras de organista, instrutores de músico e instrutoras de organista. Este é o público, irmãos e irmãs que ao seu cargo e ao seu ofício se ocupam de ministrar a música na sua região, no seu setor, na sua localidade. Se o irmão encarregado regional tem sobre o irmão uma responsabilidade muito grande em toda uma região, de músicos, de organistas, candidatos e candidatas. Se o irmão é um encarregado de orquestra local, na sua localidade, na sua comum congregação, tem ali uma grande responsabilidade que o Senhor tem confiado ao irmão de estar ministrando música dentro da guia de Deus. E assim por diante, as nossas irmãs examinadoras, junto às organistas, e os nossos irmãos instrutores, junto aos candidatos, e as nossas irmãs instrutoras, junto às candidatas. Então, quem lida com música no ambiente de ministrar, de lecionar, de direcionar o aprendizado, precisa buscar uma capacitação, precisa melhorar o seu conhecimento musical. E é isto que é a finalidade da instrução técnica, é preparar os irmãos, as irmãs, levando conhecimento técnico, musical, para que os irmãos possam, com este conhecimento, ter uma condição melhor de preparar nossos irmãos músicos e organistas a louvar e engrandecer o nome de Deus, assim como candidatos e candidatas, irmãos que se sentiram tocados por Deus ao aprendizado da música e precisa de alguém para orientá-los, para ajudá-los, para direcioná-los ao aprendizado. Então, por isso que nós estamos, neste momento, elegendo para esta finalidade este grupo específico de nossos irmãos. Este é o quórum que se pretende trabalhar, ministrando este assunto das reuniões técnicas, tá certo, irmãos? O nosso objetivo, como já foi dito, melhor esclarecendo, é fazer com que os irmãos estejam, ao longo do tempo, se capacitando em conhecimento musical. Uma vez que eu adquiro um melhor conhecimento em relação àquele que eu tinha anteriormente, eu vou ter a condição de difundir esse conhecimento, de melhorar e ensinar alguém. Então esse é o objetivo. E isto é glorioso, é louvável, amados irmãos, porque o Senhor tem dado a cada um dos irmãos e irmãs esta dádiva de ter alguém a quem ensinar música. E é muito gratificante. O encarregado de orquestra está lá na sua comum congregação, de repente chega um irmãozinho, eu quero aprender a música. O irmão de bom grado e com amor e dedicação, o irmão poderia me ajudar no ensino da música? Sim, irmão, eu vou te ajudar. Aquele irmãozinho vem, ali por ocasião do GEM, grupo de ensino musical, comparece, ele não sabia nada. De repente alguém vai dando instrução para ele, vai fazendo com que ele aprenda, ele vai se exercitando, vai praticando, chega o momento de adquirir o seu instrumento, leva o instrumento para a igreja, para o GEM, e mostra para o encarregado, para o instrutor: irmão, eu não sei nem pegar no instrumento. Com toda a paciência, com todo o amor, o instrutor mostra como que é aquele instrumento, o manuseio daquele instrumento, e vai ajudando aquele irmão. Irmãos, quando pensa que não, o tempo passa, aquele candidato que chegou um dia pedindo uma ajuda, que alguém pudesse lecionar música para ele, ele já se apresenta para um teste, para um exame, e vamos nós congregar, quando sendo do nosso lado um irmão que outrora não sabia nada de música, agora ele senta do nosso lado e é o nosso companheiro para louvar a Deus e engrandecer o nome de Deus. E isso, irmãos, precisamos fazer com afinco, com muito prazer, com muita dedicação. Então, a nossa condição aqui é ajudar os irmãos, suportar os irmãos, levando um conhecimento musical para que os irmãos, quando forem instruir, terem estas condições.
não somente a respeito dos genes, mas também nos ensaios local e ensaio regional, que vamos fazer algumas abordagens a respeito de regência, comportamento, postura, ao estar diante dos nossos irmãos músicos e organistas. Esta é a nossa condição. Alguém pode ter alguma dúvida sobre o GEM? Já estamos há 5 meses com a situação presencial afastada, então, logicamente, estamos sem o GEM presencial. Estamos conversando, tem alguns diálogos, inclusive com o Brás. Estamos aguardando, amados irmãos, sobre uma possibilidade de fazer um GEM online. Porém, isso tem que ser muito bem estruturado e estar na comunhão com todos. Ao seu tempo, vamos ver o que o Senhor nos prepara nesse sentido. Primeiramente, vamos trabalhar preparando encarregados, local, regional, examinadora, instrutores e instrutoras. Estando os irmãos capacitados em um bom conhecimento musical, que já tem, nós vamos somente ajudar alguns que precisam desta parte. Depois vamos ver o que Deus nos prepara sobre o GEM online. Nestas instruções técnicas que serão feitas, amados irmãos, não faremos instrumental. Não haverá uma instrução técnica por naipe de instrumento, por corda, por paleta, por metais ou mesmo para órgão. Então será uma abordagem de conceitos e conhecimentos musical em sua amplitude, indistintamente do instrumento que o irmão executa ou vier executar. Então, o conhecimento musical é indistinto e é amplo, ele é oportuno e agradável para as irmãs examinadoras, instrutoras, assim como instrutores e encarregados. Não se trata de falar de órgão, que é uma coisa muito específica e técnica para as irmãs organistas ou instrutoras, da mesma forma de falar de violino, a exemplo, que é muito específico para quem é da área de corda. Vamos falar de assuntos de música, que é amplo e atinge a todos. Também nós não vamos tratar nessas reuniões técnicas do assunto de métodos de organista. Louvado seja Deus, partindo do Brás, já tem um direcionamento amplo sobre isso, os métodos, e estamos aguardando, já foi colocado lá, que vai ter alguma chamada, alguma instrução sobre isso. Então, o assunto de método de organista não vai ser abordado por nós. E oportuno também sobre a questão do método das organistas, que os pedidos já foram recepcionados pela administração no estado de Minas Gerais, já foram recepcionados, já foram feitos junto ao Brás os pedidos e algumas remessas já chegaram e já vão começar sendo colocadas à disposição nas casas de oração. Porém, as remessas vão chegando gradativamente, não vai chegar na totalidade agora. Então, não precisamos estar ansiosos por isso, aguardamos. Quem já chegou, já vai lá adquirir seu método, já vai estudando, porque, como foi colocado, inclusive, na reunião a este respeito, amados irmãos, a parte dos métodos tem um período de migração, tem um período de transição, não vai ser imediato. Nós estamos falando da obrigatoriedade de apresentar, por ocasião de teste e exame, os novos métodos a partir do ano de 2022. Então, não precisamos ficar ansiosos a este respeito. A administração está cuidando de novas remessas que vão chegando gradativamente até atingir a todos. Então, eu queria dar essa introdução da fala aqui, para que todos pudessem estar aqui alinhados naquilo que nós estamos formatando no Estado hoje a respeito da instrução técnica à distância. Eu passo a palavra ao nosso irmão João Edson, que vai dar prosseguimento aqui, explicando um pouco mais detalhadamente. Perdão, irmãos, perdão. Antes da fala do nosso irmão João Edson, no estado de Minas, Deus tem preparado diversos encarregados regionais de orquestra, irmãs
examinadoras, e gostaríamos que vários estivessem aqui conosco, inclusive os anciães da comissão e os demais encarregados regionais da comissão. Porém, por restrição de ajuntamento presencial, não é possível trazer todos aqui. Estamos num pequeno número bem reduzido para poder dar essa explanação, e foi agradável. Nós fizemos um convite ao nosso irmão Daniel Araújo para ele ter uma fala. Ele não pôde estar presencial, mas nós gostaríamos que ele tivesse uma fala, porque o nosso irmão Daniel é o encarregado regional mais antigo do estado de Minas Gerais. Ele foi considerado para encarregado regional no ano de 1977. Passou por uma estrada que nós não passamos, um caminho que nós não percorremos, e traz sobre ele uma experiência que nós não temos ainda. Então, ele tem uma fala que nos mandou aqui, num áudio e vídeo, e nós vamos colocar para que todos possam contemplar a face do nosso caro irmão e também o que ele tem a nos dizer a respeito do que nós vamos falar. Irmãos, a paz de Deus. Eu estou aqui nesta oportunidade para falar alguma coisa para os irmãos a respeito da música no estado de Minas Gerais. Deus preparou em 1977, no início, eu fui colocado como encarregado regional, e naquela época o irmão não tinha encarregado regional em Minas, porque o irmão João Batista, que havia sido apresentado como regional, foi para Ancião em 1973. E nesse Irmãos, a paz de Deus. O irmão não tinha encarregado regional em Minas, porque o irmão João Batista, que havia sido apresentado como regional, foi para Ancião em 1973. E nesse período até 77, nós não tivemos encarregado regional em Minas. Então, eu fui apresentado em 77. Deus me ajudou, irmãos, que nesse período eu viajei bastante, com a ajuda dos meus companheiros. Nós passamos a frequentar a região de Belo Horizonte. Aqui nós tínhamos a região do sul de Minas, que nós pegávamos aqui Caxambu. Aí depois dali uns tempos, nós passamos também a atender a região de Guaxupé, tinha o oeste de Minas, e o norte de Minas. Deus ajudou que nós viajamos bastante, pouca condição. Concluído então a fala do nosso irmão Daniel, na sequência eu passo a palavra ao nosso irmão João Edson, que tem algo a nos dar em explicação. Caros irmãos, caros irmãos e irmãs, juntos aqui nessa nossa primeira reunião para a parte musical de todo o estado de Minas Gerais. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho. A comissão gestora da parte musical em Minas Gerais
foi estabelecida no ano de 2019, que desde então não tem poupado nem medido esforços para encontrar e implementar as ações necessárias para a uniformidade no atendimento da parte musical em todo o Estado. Inclusive, a Comissão MG manteve a sua agenda da parte musical com encontros online nesse tempo de impossibilidade presencial. Em um desses encontros online da comissão, foi colocada a necessidade de manter-se ativa, de alguma forma, as reuniões técnicas da parte musical, ainda que no modelo à distância, o que é uma novidade para todos nós, alinhados em qual conteúdo a ser abordado. Constituiu-se assim um grupo de trabalho para o desenvolvimento desta atividade. Mas não tínhamos uma agenda? Sim, tínhamos uma agenda e foi estabelecida e elaborada com bastante critério a agenda de eventos da parte musical para Minas no ano de 2020. Porém, infelizmente, menos de 30% pôde ser realizado até agora. Já chegamos ao 5º mês de paralisação. Assim, com zelo, dando atenção a todos aqueles que dedicam-se ao preparo das orquestras para a execução dos hinos, auxiliar a Irmandade a cantar nas casas de orações, a comissão decidiu manter as reuniões técnicas para encarregados regionais, encarregados locais, examinadoras de organistas, instrutores e instrutoras, porém no modelo à distância. A equipe designada pela CGM e empenhada no desenvolvimento do conteúdo é composta por 13 encarregados regionais, por 4 examinadoras de organistas e 20 moderadores que auxiliam no desenvolvimento dos assuntos desse grupo. E em cada transmissão estará presente um encarregado regional, que será designado previamente para fazer e será o responsável pela reunião, uma examinadora de organista e pelo menos 2 moderadores. Teremos novidades? Não. Nossos materiais são ricos em conteúdos e suficiente para a nossa música, porém faz-se necessário nessas reuniões técnicas abordagem para nivelamento do conhecimento destes materiais e assim todos podemos trabalhar com estes, tanto nos genes quanto nos ensaios com habilidade. E é certo que, se necessário, fazermos alguma referência a livros de teoria musical, a interpretação será que estiver em concordância com o que já estiver convencionado para a nossa música. A equipe de desenvolvimento concordou também que será mais dinâmico interagir com grupos que tenham em média até 100 conexões. Desta forma, o Estado foi organizado compondo 46 grupos, ou seja, 46 reuniões serão realizadas a cada ciclo. Como se dará o acesso? Num endereço eletrônico, aqui já descrito, www.e-r3bmg.mus.br, teremos disponível uma agenda dessas reuniões. Ao entrar neste site, você aplicará filtros. O primeiro dele é o identificador de qual é a sua região musical regional, RMR. Em seguida, encontre o seu grupo e terá disponível a agenda com data, horário, qual aplicativo e qual link de acesso para a sala virtual. É só clicar. Nesse site também todos poderão deixar sugestões de temas a serem abordados futuramente, inclusive de forma anônima ou identificada se quiser. Lembramos nesse slide que temos um número disponível, que é o 31 99991 8713. Dúvidas podem ser esclarecidas nesta conexão. Mas o que é uma RMR? Como eu vou saber qual a minha RMR?
Bom, primeiro vamos entender como que Minas está organizado. Estamos organizados em 9 grandes regiões denominadas Região Musical Regional, RMR. E nestas serão formados os grupos. Vamos ver. Belo Horizonte, teremos ali do grupo 1 até o grupo 11. Caxambu é outra RMR, dos grupos 12 ao 19. Diamantina, grupos 20 e 21. Governador Valadares, grupos 22 a 24. Janaúba, grupos 25 e 26. Montes Claros, grupos 27 a 32. Poços de Caldas, grupos 33 a 38. Salinas, grupos 39 e 40. E Uberlândia, dos grupos 41 ao 46. Isso não se muda mais, isso já está definido, pois estas são as nossas RMRs no estado, não tem alteração nelas e os grupos são estes. Porém, dentro de cada uma delas, nós vamos encontrar o nosso grupo de fato. Cada RMR pode conter uma ou mais administração, uma ou mais cidade, ou de uma cidade, um ou mais setores. Vejamos um exemplo. Abordando como exemplo a RMR Poços de Caldas, que vai do grupo 33 até o grupo 38. No grupo 33 estão Andradas e Alfenas. No grupo 34, Botelhos e Camanducaia. No grupo 35, Guaxupé. No grupo 36, Campestre, Caldas, Itajubá e Ouro Fino. No grupo 37, Poços e Caldas. No grupo 38, Pouso Alegre e Poço Fundo. Bom, mas como se está isso tudo organizado? Qual é a expectativa de participação? Qual é a periodicidade? Nesta tabela, temos todas as RMRs e as próximas 5 semanas. Nelas estão distribuídas as reuniões que acontecerão com cada um dos grupos. Pegando aqui nas linhas de totais, nós teremos a expectativa de participante por semana. Na semana 1, espera-se ali a participação em torno de 1.030, 1.040 pessoas, em torno disso. Na segunda semana, 1.035 e assim por diante. Nós podemos também ter uma expectativa, estamos trabalhando com expectativa dentro da própria RMR. Então, assim, em Belo Horizonte, 1.078 participações. Se pegarmos, por exemplo, Valadares, temos uma expectativa de participação de 228 pessoas. Como que se dará a distribuição nas semanas para os grupos 22, 23 e 24 pertencentes a Governador Valadares? Na primeira semana, o grupo 22. Mas de que é composto o grupo 22? Vai entrar no site, achar a sua RMR, vai encontrar o filtro, vai ver se a sua cidade está ali. Se a sua cidade, o seu setor estiver ali, você é do grupo 22. Se não é do grupo 23, e depois do grupo 24. E assim, então, todas as outras RMRs foram citados aqui a título de exemplo. Irmão Carlos Eduardo agora continua a apresentação. Irmãos e irmãs, os recursos que nós disponibilizamos para participar dessas reuniões serão feitos através de smartphones, através de computadores, notebooks ou tablets. Todos esses aparelhos, eles têm o recurso para estar dando a condição de participar dessas instruções. Os aplicativos que nós iremos utilizar, poderemos utilizar o Microsoft Teams, poderemos utilizar o Google Meet e poderemos utilizar o Zoom. Nesse primeiro ciclo de instruções,
nós optamos por utilizar o aplicativo Zoom Meet, que é o aplicativo que vai transmitir as reuniões para o estado de Minas Gerais. E se houver necessidade de fazer uma chamada mais geral a nível estadual, será utilizado novamente esse canal do YouTube. Na agenda, que é o site que foi mencionado, os irmãos irão clicar no link para acessar a reunião. O link ele vai estar cadastrado de acordo a RMR e a região do irmão. Quando procurar na agenda, que vai estar no site hospedado, o irmão clique ou a irmã clique no link, e esse link vai redirecionar para a abertura de uma janela, e nessa janela, quem estiver moderando, o anfitrião que estiver organizando a reunião, ele vai aceitar a entrada do irmão e da irmã na sala de reunião. Lembrando que, se tiver, na hora que os irmãos ingressarem na reunião, se tiver algum slide, alguma comunicação de instrução, por gentileza, leiam essa comunicação atentamente, que ali vai estar todos os detalhes para que o irmão e a irmã possam participar da reunião com toda a tranquilidade. Sempre que ingressar numa reunião pelo aplicativo Zoom, entre com a câmera ligada. Ingresse também com o áudio da internet. Nós iremos dar 2 exemplos. Caso o acesso à reunião for pelo computador ou notebook, após clicar no link, vai aparecer uma mensagem na tela, e essa mensagem ela tem uma exclamação, é um sinal de atenção, está perguntando se o irmão quer continuar na reunião sem o áudio. Então, para ter atenção, clique no link onde que está azul, está escrito em inglês, está perguntando se você quer juntar o áudio do computador à reunião. Então, sempre clica nesse link azul. Nunca clique em continue. Nesse momento, você estará conectado à sala de reunião com o áudio habilitado. Caso a inserção pela reunião seja pelo smartphone, na hora que estiver ingressando na reunião ao clicar no link, é preciso habilitar aquela mensagem, ligar usando o áudio da internet. Nunca cancele, porque senão os irmãos e irmãs entrarão na reunião sem áudio. Caso, por algum motivo, entre na reunião após o seu início, entre sempre com o microfone fechado, porque senão, ao entrar na reunião, todo o ruído do ambiente será transmitido para todos os presentes naquele momento. Vamos dar um exemplo como habilitar e desabilitar o áudio. Quando ingressar na reunião pelo aplicativo Zoom, irá aparecer aquela janela que os irmãos estão vendo aí na tela. Nessa janela, do lado esquerdo inferior, onde apareceu circulado de vermelho, tem um símbolo de um microfone. Se clicar em cima desse símbolo, se for pelo smartphone, é só clicar na tela. Se for pelo computador, leva a setinha do mouse e clique ali. Ao clicar, o áudio será fechado. Clicando novamente, o áudio será aberto. Então, sempre tenha atenção nesse ícone. Durante as reuniões que irão acontecer, mantenha sempre o seu áudio fechado. Somente abra se for solicitado a fala. Para evitar microfonia, sempre que for conectar, conecte só por um aparelho, ou pelo computador, ou pelo notebook, ou tablet, ou smartphone. Nunca faça 2 conexões no mesmo ambiente, senão terá microfonia, irá comprometer o som de todos os participantes da reunião. Nossas reuniões terão tempo estimado entre 1h30 a 2 horas de duração. É preciso conectar sempre com antecedência. Na agenda, pelo site, vai ter o link, o dia e o horário da reunião. Sempre conecte com alguns minutos de antecedência. É importante lembrar, mais uma vez, que o microfone sempre ficará fechado durante a reunião. Durante a reunião pelo aplicativo Zoom, tem uma opção, que é a opção do chat ou bate-papo, que é a opção na qual os participantes eles têm o recurso de interagir por mensagem. Porém, nas nossas instruções, o chat só estará permitido
enviar mensagem ao moderador, que é o organizador da reunião. Ele irá analisar as perguntas dentro do tema e, no momento oportuno, ao final da reunião, ele irá interagir com todos os participantes, respondendo as perguntas que são pertinentes ao tema. Não será possível, através do chat, fazer conversas entre os participantes. Então, o chat, para essa finalidade, ele estará sempre fechado. O WhatsApp, que é o recurso que nós estamos utilizando neste momento da live para receber todas as mensagens e dúvidas, ele não será utilizado como recurso no dia das instruções. O WhatsApp, ele não será lido, porque o moderador ele estará atento ao chat do aplicativo Zoom. Então, neste momento, não envie mensagem pelo Zap. No momento das instruções, quando os irmãos estiverem participando, quando for a data de cada região, porque ele não será visualizado. Mas é bom sempre lembrar que enviar sugestões de novos temas ou alguma opinião sempre será pelo box na agenda que estará no site. É bom participar. Então, se os irmãos e irmãs tiverem alguma sugestão, algum tema, algum novo tema, algum assunto para ser abordado nessas instruções, nas próximas, entre pelo site, que é o site que está aparecendo agora na tela, www.r3bmg.bus.br. Entre nesse site, vai ter um box de enviar sugestões. Como foi falado, pode-se identificar ou, se preferir, não quiser identificar, não há obrigatoriedade, mas é por esse canal que será aceito e atendido, ouvido as novas sugestões. Esse site, ele deve entrar no ar entre hoje ao próximo final de semana. Ele já estará disponível, ele irá ser carregado nele as datas, a agenda, gradativamente, conforme for acontecendo as instruções nos setores. Agora eu passo a palavra para o nosso irmão Edgar, que vai dar sequência ao assunto. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Então, só como lembrete, irmãos e irmãs, essas reuniões técnicas, vão ser feitas por ciclos, e já começa a partir da semana que vem o primeiro ciclo, onde será trabalhados assuntos e temas que são bastante específicos dentro daquilo que já foi convencionado para a parte musical no ambiente de congregação cristã no Brasil. Lembrando que isso não é um curso de música online, tá bom? Bom, nós temos aí 3 pilares: a percepção, a execução e a condução. A gente vai trabalhar em cima desses 3 pilares, todos eles conectados entre si, fazendo aí uma interseção com pontos comuns, e assim será a condução desse trabalho. Esperamos que, para os irmãos que têm dificuldades, será assuntos bem simples, e para aqueles que já têm uma certa facilidade, poderá explorar esses temas dentro daquilo que está proposto. Então, nesse primeiro ciclo, as abordagens serão os 5 sentidos sensoriais humanos aplicados à música. Todos sabem quais são, né? Tato, olfato, visão, etc. Mas com aplicação à música, dentro de uma percepção. Nossa área de trabalho, que também vai ter uma demonstração que será percebida no cantar, no canto, né? As ações do maestro regente, aquele que conduz o seu grupo de estudo musical, a orquestra da sua congregação, a orquestra da sua região. E também, como último tema desse primeiro ciclo, a poder que a gente sabe que a música tem de influenciar os nossos sentimentos,
as nossas ações, abordando mais a música sacra, que só é sacra não somente no seu formato, na sua escrita, mas também na sua intenção, porque ela conduz o nosso sentimento de louvor a Deus. E logo após terminadas essas 46 instruções, já está sendo preparado, já deu início então ao segundo ciclo, está sendo preparado para depois ser ministrado para os irmãos e para as irmãs, numa próxima etapa onde vai ter uma divulgação ampla aí para que todos participem também. E alguns assuntos durante esse período do primeiro ciclo, segundo e demais ciclos, nós vamos ver que esses assuntos fazem parte do nosso meio, fazem parte do nosso convívio musical diário aí, com nossos músicos, organistas, candidatos, candidatas. Todos eles deverão ser abordados. Espera-se que tenhamos condições de abordar todos nesse novo formato que está começando a acontecer, que é o formato de ensino à distância. Então, vejam aí que todos esses tópicos formou-se aí então a sigla da CCB, e espera-se então ministrar, que esses assuntos sejam ministrados durante essas reuniões nesse formato à distância. E é importantíssimo a participação de todos. Isso aí que vai nos dar bastante entusiasmo para que todas as coisas possam acontecer a seu tempo, de acordo à vontade de Deus, e também daquilo que a gente está propondo a partir de hoje para todos os irmãos e todas as irmãs. Deus seja louvado. Amém. Amém. Finalizando a parte de trabalho, segue aqui uma mensagem do nosso grupo. A Deus somos gratos, com reconhecimento que sem Ele nada seria feito e tudo que foi feito para Ele foi feito. Esperamos que o tempo dedicado a cada uma dessas nossas reuniões seja um tempo de aprendizado, de desenvolvimento, e que estejamos com as ferramentas corretas para que, mesmo nesse tempo de distância, sejamos cada vez mais unidos para o bem da parte musical na obra de Deus. Somos privilegiados. Nosso tempo é diferente dos cativos na Babilônia, pois eles penduraram seus instrumentos com saudade de Sião. Nós nos alegramos a cada dia, empunharemos os nossos instrumentos louvando ao Criador. E nessas reuniões, estamos certos de que, interessados, aprimoraremos nele a arte da música que no coração de cada um de nós Ele mesmo colocou. Sejam todos bem-vindos a essa nova modalidade de trabalho. Deus seja louvado. Amém. Então, irmãos, acredito que ficou bem claro a colocação, e nós vamos acrescentar aqui alguns dizeres que é muito importante nós conscientizarmos. O que nós almejamos na obra de Deus, em particular o estado de Minas, onde estamos cuidando, é que tenhamos uma música para louvores e súplicas a Deus, ministrada com qualidade. Para tanto, para se ter esta qualidade, amados irmãos, nós buscamos, na guia de Deus, auxiliar nossos irmãos e irmãs, como aqui estamos fazendo nessa noite, e outras oportunidades, em orientações musicais e também comportamentais. Começa lá, desde os grupos de ensino musical, por ocasião dos ensaios local, também ensaios regional, e também nas reuniões que Deus tem preparado. Importante termos em mente que a música em que louvamos a Deus, ela é em seu teor musical
elementar e básica. Porém, nós temos um aprendizado com metodologia, temos o método de teoria e solfejo, que o Senhor tem preparado, nos direciona. Cada instrumento tem o seu respectivo método do seu instrumento. Temos o manual de orientação orquestral, e diga-se de passagem, no estado de Minas, antes da pandemia, já tínhamos feito 90% do estado, chegando a um número de participantes entre músicos e organistas próximo de 27 mil que participaram. Quando voltarmos, devemos ainda fazer os 10% para completar todo o estado, da ordem de 30 mil músicos e organistas sendo expostos ao manual de orientação orquestral. Toda a construção poética e todo o arranjo harmônico do Inário 5 nos direcionam para que os hinos de louvores e súplicas a Deus sejam executados de forma sóbria, pura e exata. Mas, irmãos, fundamental que o dom da música que Deus tem preparado, ele chegue a todas as pessoas. Temos irmãos, irmãs com dificuldade no aprendizado, com determinadas limitações. Ninguém pode ser desprezado e todos devem ser incluídos, porque a pessoa, na sua limitação, se ela está fazendo o seu máximo, ela está louvando a Deus com tudo aquilo que ela tem. E nós não podemos exigir das pessoas o que a pessoa não tem. E se a pessoa tem o máximo e quer louvar a Deus com o seu máximo, nós vamos ajudá-lo, porque na obra de Deus não podemos abrir mão da nossa simplicidade e da nossa pureza e da nossa alegria em estar servindo a Deus. É importante lembrar, irmãos, que música é expressão de alma, é mostrar o sentimento que tem dentro do irmão para com o nosso Deus, em louvor e em honra e em glória. E tem que se louvar a Deus com a alma. E o louvor precisa ser virtuoso e precisa ser espiritual. Precisamos que cada músico e cada organista sejam ensinados, e todos nós que aqui estamos, que a música expressada por alma, de forma virtuosa e espiritual, nos comove em alegria e sentimos a presença do Senhor, sentimos a visitação do Senhor. Não podemos ser um técnico na área da música sem a virtude, sem a espiritualidade. Então é importante, irmãos, dentro desta fala aqui, contextualizar que, de um lado, precisamos de qualidade. A qualidade é importante, porque é para louvar a Deus. E para louvar a Deus tem que ser de forma especial, com qualidade. A qualidade está neste resultado. Uma música entregue ao louvor a Deus, de forma sóbria, pura e exata. Mas a qualidade, a sobriedade, a pureza e a exatidão da música precisam ser preservados da nossa forma de ser. Somos um povo simples, um povo por natureza cristã puro e um povo de fé movido da alegria. E é importante que nesta nossa condição nós nos apresentamos com alma, virtuosos e espirituais. É agradável quando alguém está no santo culto tocando seu instrumento e a presença do Senhor lhe toca, ele não consegue dar continuidade, precisa tirar o seu instrumento da boca, pegar um lenço e chorar, porque não consegue conter a presença de Deus. Então, irmãos, todos nós que somos da área da música, vamos deixar isso aqui para a nossa meditação, para o nosso convívio diário, para a nossa prática constante. Música congregacional, com qualidade, não abrimos mão. Sóbria, pura, exata, queremos chegar a esse resultado. Vamos nos conservar na simplicidade, na pureza e na alegria. E vamos nos entregar o louvor com alma,
de forma virtuosa e espiritual. Se conseguimos isso, irmão, o nome de Deus é glorificado em tudo. E é isso que nós precisamos fazer. E o Senhor vai nos ajudar de chegar a este resultado. Bom, irmãos, louvado seja Deus, estamos dentro do horário que nós tínhamos previsto. E acredito que deve ter chegado alguma pergunta. Pode nos direcionar, por favor, a pergunta. Chegou algumas perguntas do mesmo sentido. Chegaram algumas perguntas do mesmo sentido. Essa pergunta está direcionada ao nosso irmão Eduardo. Se a pandemia passar, essas reuniões serão canceladas? Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento sem precedentes. Durante a pandemia, estamos convivendo e aprendendo a nos estabelecer diante dessa situação. A sociedade por um todo, e não é diferente no âmbito da congregação. E é dentro da pandemia que se abriu esta porta de provocarmos e conseguirmos estabelecer essas reuniões técnicas à distância. Pós-pandemia, precisaremos avaliar como as coisas ficarão, como serão. Possivelmente, e não podemos aqui afirmar, porque não conhecemos o dia de amanhã, tudo está na mão do Senhor. Possivelmente, algumas situações de âmbito técnico, ainda deixaremos uma condição virtual para se fazer. Outras que é necessário presencial, estaremos presencial. Então, pode ser que haverá um misto de virtual e presencial. Mas é que hoje não temos condição de estabelecer. Hoje chegou o tempo desta porta nesse canal virtual estar aberto e nós conseguimos dar andamento na situação à distância. Ao futuro, vamos aguardar e comportaremos conforme for a necessidade. Chegou mais algumas perguntas. Eu vou direcionar ao nosso irmão João Edson. Caso não seja possível participar das reuniões do meu grupo devido ao trabalho e outras situações, posso participar em algum outro grupo? Temos duas respostas para esta pergunta. A pergunta é interessante. É interessante que a gente não convide irmãos de outras localidades. Tem irmãos que têm parentes em outros estados, mais longe. É interessante a gente não convidar, porque a estrutura foi preparada para que nós tenhamos em torno de 100 conexões em cada sala de reunião. É claro que alguém perdendo, entre em contato com o suporte para que a gente reorganize, mas nós não podemos deixar aberto, nós não podemos deixar livre. Quem quiser participe na sala que quiser, porque senão atrapalha toda a estrutura. Casos isolados serão devidamente analisados. Chegaram algumas perguntas também, com outro sentido. Estão pedindo para explicar novamente sobre o funcionamento da agenda. Alguns irmãos e irmãs não entenderam como será disponibilizada essa agenda e como eles encontrarão a sua reunião e o seu link. Então, acho que podemos voltar ao slide para explicar, porque são várias dúvidas nesse mesmo sentido. Até que reorganize lá, vai para a próxima pergunta. Vários irmãos e irmãs também estão dizendo que alguns companheiros e companheiras não estão conseguindo assistir a live por motivo de trabalho. Estão perguntando se essa live será disponibilizada para que eles possam ver no momento oportuno. Irmão Eduardo. Então, irmãos, já prevíamos essa situação de alguém não ter a oportunidade em função do trabalho, escola ou algum outro compromisso. Nós vamos manter o que foi apresentado aqui nesta noite no ar ainda até o início das reuniões que acontecerão por cada setor, por cada região. Quando iniciar, aí nós vamos tirar do ar
isso que aqui está. Então, acredito que nos próximos 10 a 15 dias ainda ficará no ar. Depois tiraremos porque não há necessidade, de tal forma então que aqueles que não tiveram oportunidade nesta noite, numa hora oportuna, possam contemplar. E os irmãos, por favor, comuniquem a eles para que não percam essa oportunidade de estarem então se inteirando de tudo aquilo que nesta noite está sendo falado. Revendo aqui então a organização da agenda, aqui mostra que nossa perspectiva de trabalho é com grupos, com 46 grupos assim organizados, que contenham em média 100 conexões. A organização dá condições da gente ter um pouquinho mais, nós temos essa abertura de termos um pouquinho mais de conexões na sala, mas nós não podemos ter aí um público, vamos chamar assim, flutuante, que a gente não saiba ao certo onde estão se encaixando. Não por causa das pessoas ou por causa de grupos, mas por causa da capacidade das salas. Na sequência, então, o próximo slide, ele trata da composição da agenda. A composição da agenda se dá da seguinte forma. Primeiro de tudo, nós conseguimos ter um endereço eletrônico, e nesse endereço eletrônico será possível que todos acessem ali. A gente achou mais fácil, o grupo achou mais fácil assim, do que efetivamente ficar mandando link para 46 grupos, 4.000 pessoas, e cada um achar o seu grupo, a gente correria aí um risco muito grande. Então foi criado um endereço eletrônico. Esse endereço eletrônico está assinalado ali, bem pequenininho ali, mas é o endereço que já foi divulgado e podemos falar aqui outra vez. É www.r3b de reunião 3b mg de Minas Gerais .mus de música.br. Então esse nome está grafado maior aqui. Agenda é -r3b mg. Nesta página, que como o irmão Carlos Eduardo disse, deverá ser publicada entre hoje e até o próximo final de semana, entrando nesse endereço, a gente vai encontrar ali filtros, ou forma de encontrar qual é o seu grupo. O primeiro filtro que existe é a sua RMR. Como nós já vimos, Minas está organizada em 9 regiões musicais regionais. Uma delas será a sua. Desse primeiro filtro não temos como fugir dele. Então, encontrado ali a sua RMR, definiu lá que é a RMR de Belo Horizonte, que é a de Poços de Caldas, que é a de Uberlândia, o seu próximo filtro será encontrar o seu grupo. Mas como que eu vou saber se o meu grupo é o 31, 28, 46? Você vai encontrar a sua cidade ou o seu setor. Encontrado a sua cidade ou o seu setor, automaticamente nós vamos ter aí, pelo filtro já estabelecido na mecânica do site, a data, a agenda, a data, a hora, qual aplicativo vai ser usado. Por que essa informação é interessante? Porque pode ser que a gente use em um determinado momento o Zoom, que é o preferencial, mas por qualquer motivo técnico seja necessário usar outros aplicativos, como o Microsoft Teams ou o Google Meet. Então ali temos a indicação de qual aplicativo será utilizado. E logo na sequência, para que a gente tenha facilidade para acesso, temos ali o link de acesso para a sala de reunião. É só clicar nesse link que o irmão ou a irmã será conduzida para esta sala virtual. Nesta mesma página que foi dito que a gente pode aqui dar sugestões de temas para os próximos temas, sugestões de abordagem nos próximos ciclos. Só relembrando então de forma muito rápida, a título de exemplo, Minas está organizada em 9 RMRs. Uma destas é a sua. Seus grupos será um destes, com certeza.
Ah, mas como que eu vou ver isso? Isso está no site, deste jeitinho aí. Belo Horizonte, do grupo 1 ao 11, Caxambu, do grupo 12 ao 19 e assim por diante. E filtrando, você vai encontrar o que nós vimos aqui a título de exemplo, Poços de Caldas, que tem lá cidades agrupadas para compor até 100 conexões. Respondida a pergunta? Sim, foi respondido, irmão João. Tem duas perguntas que eu vou fundir em uma só, vou direcionar ela ao nosso irmão Eduardo. Está havendo várias dúvidas quanto à formatação dessa instrução. As perguntas são o seguinte: essas instruções serão formato GEM com sala virtual? E alguns completaram a pergunta: após essas instruções, que alguns estão considerando que é um GEM, nosso irmão Edgar disse que não é GEM, não é aula online. Alguns estão perguntando que após essas instruções, que estão entendendo como GEM, os encarregados poderão fazer aulas e replicar os seus alunos no formato à distância por aplicativos tipo Zoom, por exemplo? Irmãos, o conhecimento, ele é adquirido, ele é absorvido. Uma vez que se absorve o conhecimento, ele é aplicado, logicamente. E quando que se aplica o conhecimento? Na oportunidade de aplicá-lo. Então, na nossa vida, é assim que é a nossa vida. Algo nós aprendemos, está guardado, armazenado dentro do nosso conhecimento, do nosso intelecto, e aplicamos no momento exato de ser aplicado. Então, não tenha preocupação daquilo que os irmãos estão recebendo ser necessário diretamente ou imediatamente transmitido aos nossos músicos, organistas, candidatos e candidatas. O que os irmãos estarão adquirindo em conhecimento é algo que os irmãos estarão absorvendo, armazenando. Quando chegar o GEM, quando chegar o ensaio presencial, os irmãos, de forma até inconsciente, de forma muito natural, vão estar melhor preparados, melhor capacitados com esse conhecimento adquirido. Não se trata, numa instrução técnica, de um modelo, formato, um grupo de estudo musical, um GEM. Vamos lembrar que um GEM, estamos falando de um candidato ou uma candidata que ele está desenvolvendo, que ele está gradativamente adquirindo um conhecimento inicial. Aqui nós estamos falando de encarregados, de orquestra regional, local, examinadoras, instrutoras e instrutoras, que já têm, desde quando aprenderam a música, o conhecimento inicial. Já tem o conhecimento da música. O que nós vamos levar aos irmãos é uma amplitude deste conhecimento, é uma visão conceitual. Quando os irmãos estiverem presentes nas primeiras, os irmãos vão absorver isso e vão perceber que não se trata de um modelo aula, se trata de conhecimento amplo, e isso vai ser muito agradável. Tem um grupo, como já foi dito, que está trabalhando tecnicamente nesse assunto já há algum tempo. Nós já visitamos o material está em elaboração, já está quase que em fase final, e é um material muito rico, muito bom, muito profundo no sentido do conhecimento. Então tenhamos um pouquinho de paciência e não vamos perder essa oportunidade. Como o irmão João já disse, são 46 instruções para poder totalizar o Estado nesse convívio aí de próximo de 100 pessoas. Poderíamos fazer uma instrução só, como aqui estamos aqui com todo o Estado presente nesta noite. Porém, houve essa condição de abrir por setor ou por região ao máximo de 100 pessoas, porque as pessoas precisam interagir. Então, no ambiente que for da instrução técnica, a câmera do irmão vai estar ali habilitada, o seu áudio no momento certo, o irmão vai poder participar, interagir. Sabe naquela instrução técnica presencial, que o encarregado está falando alguma coisa, ali na instrução técnica, o irmão levanta a mão e faz uma pergunta? Vai ser da mesma forma à distância. Por isso que nós primordiamos fazer, então, por setores, ao número de 100 participantes.
Está claro? Está claro. No momento, está claro. No momento, não tem mais nenhuma pergunta a nível do assunto. Louvado seja Deus, então estamos já chegando ao final. Outras perguntas e dúvidas que chegarem, nós vamos depois coletá-las e, ao longo do tempo, analisar e responder todas. Os irmãos nos perdoem se alguma coisa não saiu a contento, porque ainda estamos aprendendo essa modalidade à distância, essa situação virtual é novo para todos nós. Mas, louvado seja Deus, teremos um bom conteúdo nas instruções técnicas que serão ministradas e ajudando dentro do que for possível. Reforçando mais uma vez, precisamos ajudar a todos, algum encarregado de orquestra local, mesmo regional, examinadora, algum instrutor, instrutora, tendo alguma dificuldade, os irmãos mais próximos, ajudem ele. Às vezes alguém tem algum problema de conexão, de internet, o lugar que ele está não tem como pegar, às vezes não entendeu a colocação que foi falado aqui, ele tem dúvida. Então, os irmãos que conseguiram buscar o esclarecimento, ajuda sempre, não deixa ninguém desassistido. Vamos ter essa proatividade de ajudar uns aos outros e de tal forma que a gente chegue a um número expressivo. Para os irmãos terem uma noção, o Estado de Minas Gerais atualmente conta na ordem de próximo de 30 mil músicos, quase 31 mil músicos, sendo 21 mil músicos e 9 mil organistas. Temos um próximo de 6 mil candidatos e candidatas, 1.285 encarregados de orquestra local, 2.570 instrutores de músicos e 600 e poucos instrutoras. É um número expressivo. Mas Minas Gerais é um estado muito grande, 2.966 casas de oração. E ainda temos no estado de Minas muitas congregações que não têm o grupo de estudo musical, não tem um GEM, tem ali um pequeno número de irmandade, 20 de Santa Ceia, 3, um pequeno número, alguém querendo aprender a música e não tem alguém que se dispõe em lecionar música. Então, irmãos, estamos, na verdade, dentro dessa pandemia, mas com a ajuda de Deus, daqui a pouquinho o Senhor vai permitir de passar, e assim que passar, vamos cada qual na sua região, na sua localidade, o próximo da sua localidade, desempenhar, irmãos, ajudar a obra de Deus para levar música nas famílias, nos lugares. É maravilhoso quando entramos numa casa e tem ali uma irmã organista tocando, o filho dela tocando, o esposo tocando, a casa em louvores de música. Mas para que a casa esteja em louvores de música, alguém precisa se habilitar ao ensino. E é este grupo maravilhoso que Deus tem preparado no estado de Minas, que estão habilitados por Deus para levar música nas casas, nas famílias e nas congregações. Fechamos? Está tudo certo? Então, louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus. Nosso irmão Edgar fará a oração. Nos apresentamos diante de Deus em santa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Nosso Deus e Pai que habita nos céus, te agradecemos por estarmos aqui, neste salão que o Senhor tem preparado para nós, de nos reunirmos, Senhor eterno, na tua santa presença, aonde foi feito este trabalho de exposição do material, Senhor eterno, que está sendo proposto para ser aplicado nas reuniões técnicas no âmbito do estado de Minas Gerais. Te agradecemos porque aqui estamos reunidos, mas cada um também nas suas casas, na comunhão, Senhor eterno, temos sentido que o Senhor está presente aqui, e esteve presente e está presente também nos lares dos teus céus. Te agradecemos por esses momentos que juntos passamos, Senhor eterno, porque a tua presença nos envolveu
e o trabalho, Senhor, foi desenvolvido, e nós estamos aqui para glorificar o Teu santo nome. Te pedimos, Senhor eterno, que toda essa proposta de trabalho que foi anunciada aqui esta noite, que o Senhor nos dê força, condições a cada um de nós, dos que estamos aqui, dos que estão assistindo, para que isso possa acontecer, Senhor eterno, e venha trazer alegria e glorificação ao Teu santo nome. Te agradecemos por essa oportunidade, pelos Teus servos que aqui estão, o apoio, que deram todo o apoio para nós, Senhor eterno, e também os Teu servo ancião e os demais encarregados regionais. Te agradecemos por todo o bem que nos tem feito, principalmente de ter escrito o nosso nome no livro da vida, Senhor. E te pedimos, Senhor, que não o risque, para que um dia possamos encontrar-nos juntos no reino da Tua glória. Tudo te agradecemos no nome amado do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Que a paz de Deus, a sua comunhão que nos tem dado nesta noite, esteja em nossos corações. Deus seja louvado. Amém. Amém.